A toda a amada Igreja e a todos aqueles que nos veem e nos escutam, desejamos o melhor. O melhor que, no sentido bíblico, é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós encontramos tudo aquilo de que nós necessitamos em termos de princípios e de orientações e de presença na nossa própria vida, nestas circunstâncias que nós temos vivido e também naquelas que irão estar diante de nós nas semanas, nos meses e nos anos que vão estar diante de nós e ainda na eternidade, que é uma realidade para todo aquele que nasce e uma realidade que é esperada com expectativa por todos aqueles que seguem a pessoa de Jesus Cristo. Durante este tempo nós ansiamos e esperamos e sabemos, mais ou menos já, que estamos em vésperas de um alívio, vamos assim dizer, das medidas de contingência e que em breve nós nos vamos poder reencontrar como igreja no espaço que é a nossa casa e que é uma casa aberta para todos, onde nós cultuamos a Deus, onde nós adoramos, onde nós louvamos, onde nós apresentamos as nossas ações de graças e também onde nós podemos pelo menos ver-nos olhos nos olhos. Será ainda um momento em que nós não podemos ter o ósculo santo e de alguma maneira dar os nossos abraços, de que gostamos tanto, mas também porventura essa será uma forma diferente, mas também que não limita o nosso relacionamento, a nossa amizade e a manifestação desse amor que nós temos uns pelos outros. E nesta casa nós aguardamos a presença de todos aqueles que nos quiserem visitar para que juntos nós possamos ter o culto que na realidade é devido àquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Continuamos a orar em favor das nossas autoridades, oramos também em favor daqueles que continuam na linha da frente em termos dos cuidados de saúde, sabendo que na realidade esta oração ela tem os seus efeitos e ela produz os seus resultados. Também oramos uns pelos outros e quando oramos uns pelos outros oramos por aqueles que nos são próximos ou estão mais perto de nós e oramos até aos confins da terra, porque durante este período de alguma maneira nos apercebemos como esta dimensão de universalidade da humanidade, mas de universalidade também em relação à Igreja e, portanto, em todos os continentes, em todas as nações, em todas as línguas, nós sabemos que há um povo que escuta a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, e um povo também ora, e isso é significativo, porque em cada momento do dia e da noite há pessoas que estão envolvidas no processo de uma vida, numa íntima relação, ou seja, vivendo na sua relação pessoal com Deus. Obviamente que nós podemos também dizer que em nossas casas fazemos o mesmo, mas há uma diferença quando nós nos encontramos como corpo, como família, como igreja local, então nós aguardamos para breve, certamente, esse reencontro. Hoje eu gostaria de partilhar convosco um texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, é o primeiro Evangelho do Novo Testamento, são palavras de Jesus Cristo e eu vou passar já a lê-lo. Encontra-se no capítulo 11, no versículo 28, e são palavras de Jesus que dizem o seguinte: venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Palavras da tradução em português contemporâneo, a Bíblia para Todos. São palavras de Jesus. Ninguém se atreveria a poder dizer aquilo que Jesus ele disse, ao convite que ele faz, porque não tem a capacidade, não tem a competência, não tem a qualidade, não tem a identidade para poderem, de alguma forma, dizer isto. Ou seja, encontramos pessoas com muito boa vontade, pessoas com ideias muito interessantes, mas que não têm a veleidade, não têm a possibilidade de se poderem exprimir
desta forma em relação a si próprias. E foi aquilo que Jesus Cristo ele fez. Por isso Jesus Cristo ele é distinto de todas as outras pessoas. E não estamos a falar de religião, nem estamos a falar de filosofia ou de política, estamos a falar de uma pessoa. Estamos a falar de uma pessoa que mudou a história. Estamos a falar de uma pessoa que dividiu a história entre antes e depois de Jesus Cristo. E nestes termos, esta pessoa de Jesus Cristo, que continua tão real quanto era há 2000 anos atrás, nas ruas da Palestina, ele hoje, para nós, nas nossas casas, nas nossas lides, em termos da nossa vida, no sentido e no propósito da nossa própria vida, ele diz: venham ter comigo. Eu vou usar os próprios termos que nós encontramos nesta tradução. Venham ter comigo todos. E eu gostaria de salientar estas duas dimensões que encontramos aqui. O convite de Jesus Cristo, em que Jesus Cristo ele é de alguma forma imperativo, mas ele não obriga. Ele diz: venham. Depois ele diz: venham ter comigo. Ele está disponível, ou seja, quando ele faz o convite, ele está receptivo a que todos nós, em todas as circunstâncias e situações, qualquer que seja a nossa herança genética, qualquer que seja o nosso passado e o nosso presente, nós temos a autorização, vamos dizer, nem se trata só de permissão, nós temos o convite. Jesus Cristo ele nos endereça pessoalmente esse convite para nós irmos ter com Ele. Depois, ele diz-lo de uma forma ainda mais enfática: venham ter comigo todos. Ou seja, todos nós estamos incluídos. O Evangelho, de facto, e a pessoa de Jesus Cristo é profundamente inclusiva. Ou seja, não há ninguém que fique excluído, a não ser que se exclua a si mesmo. Então Jesus Cristo ele diz: venham ter comigo. E ainda hoje nós podemos ir ter com Jesus, não fisicamente, mas podemos ir ter com Ele espiritualmente. Através da atitude do nosso coração, através da atitude da nossa mente e, acima de tudo, da postura do nosso espírito. Então vamos ter com Jesus Cristo e encontramos-lo onde? Encontramos-lo na Sagrada Escritura, encontramos-lo na sua palavra, encontramos-lo nos Evangelhos, encontramos-lo na Bíblia, de capa a capa, mas também o encontramos através do diálogo, através da expressão da nossa alma que nós podemos ter com Ele, através da oração. E nessa atitude do Espírito, do mais íntimo do nosso ser, nós podemos ter, e temos, encontros e encontros diários, ou então encontros mesmo que não são esporádicos, são encontros permanentes e contínuos na nossa própria vida, ao ponto de podermos viver a nossa vida com Ele. E viver a nossa vida com Ele não traz incómodo, ou seja, não é uma carga para nós, não é um peso para nós vivermos o nosso dia na companhia, que é uma companhia agradável, de Jesus Cristo conosco no sentido espiritual. Depois ele diz: todos os que andam cansados e oprimidos. Uma outra tradução diz sobrecarregados. Todos os que andam. E nós poderíamos pensar que os oprimidos e sobrecarregados têm a ver com os problemas da vida, que têm a ver com a situação da culpa que nós podemos ou não ter, daquilo que pesa sobre nós em termos das nossas atitudes, daquilo que nos fizeram, ou porventura daquilo que nós mesmos fizemos, de nós estarmos de bem ou não com a vida e connosco próprios. Mas eu gostaria de salientar aqui neste aspecto uma das dimensões deste cansaço, desta opressão, que é a situação da própria religião. Jesus Cristo ele vivia num tempo de uma religião extremamente rigorosa, em que havia todo um conjunto de exigências, e essas exigências não traziam descanso, antes pelo contrário, era um sobrecarrego, era algo que pesava sobre as pessoas e as trazia exaustas. Podemos até falar em termos de um esgotamento em termos espirituais, de tal maneira que as pessoas elas procuravam viver de uma forma escrupulosa os princípios, procuravam ser sinceras na sua religiosidade, mas a sua religiosidade não lhes trazia o bem-estar, não lhes trazia um sentido, não lhes trazia o descanso de que elas necessitavam e que elas procuravam. E Jesus Cristo, ele levanta a sua voz e ele diz: todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Claro que este cansaço e este sobrecarrego tem a ver com outras dimensões da nossa vida, em termos dos nossos relacionamentos, da nossa história, da vida que nós temos em termos emocionais, também da nossa vida financeira, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional.
Todas as coisas da nossa vida interessam a Deus. Nada fica excluído daquela que é a sua vontade, daquele que é o seu interesse, daquilo que é o seu querer em relação à nossa própria vida e da sua companhia. Então todos os que estão cansados e sobrecarregados. Claro que isso significa que cada um de nós tem que reconhecer. Se nós não nos reconhecermos enquanto tal, obviamente podemos pensar que podemos prescindir da pessoa de Jesus Cristo e do convite que Ele nos faz. Mas vamos ser sinceros. Todos nós temos áreas da nossa vida de sobrecarga, em que nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos exaustos. Então necessitamos de nos aproximarmos dele. Não estamos a falar de uma prática religiosa, não estamos a falar de um exercício de relaxamento, estamos a falar de ir à pessoa de Jesus Cristo. E depois ele continua dizendo ainda o seguinte: e eu vos darei descanso. É fantástico, é extraordinário esta declaração de Jesus Cristo, no fundo, esta promessa que Ele nos faz. E, obviamente, nós só sabemos se efetivamente formos com Ele. Podemos duvidar. Obviamente, é uma grande e boa intenção da parte de Jesus Cristo. Mas será que Ele é capaz de fazer isso? Como é que eu vou saber? Da mesma forma, quando eu pego numa laranja e a descasco e a provo. Aí eu sei se ela é amarga ou se ela é doce. Em relação à pessoa de Jesus Cristo, Ele está a dizer para nós irmos ter com Ele. Com os nossos cansaços, com aquilo que nos sobrecarrega, com os nossos fardos. Não temos que nos aliviar deles primeiro, ou seja, não temos que ter uma preparação especial antes de chegar perto dele. Vamos junto dele, tal e qual como nos encontramos, e ele promete-nos que ele nos trará descanso. Depois, a seguir, ele diz-nos que nós somos chamados, ou ele nos diz para que nós aprendamos dele. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Aprender com Jesus. Aprender, obviamente, com os seus ensinos. O Sermão da Montanha destaca-se, como muitos outros ensinos, parábolas que Jesus Cristo lhe deu, e o modelo de vida que ele nos apresenta é, na realidade, o melhor modelo de vida que nós podemos ter. Mas aprender de Jesus não é apenas aprender dos seus ensinos, é aprender da própria vida de Jesus Cristo. Aprender com Jesus Cristo, com a sua própria pessoa, com Ele, porque Ele viveu dessa mesma maneira. Ou seja, não estamos a falar de alguém que diz para nós vivermos uma coisa que Ele não viveu, mas Ele nos diz para nós vivermos aquilo que Ele viveu. Mas não apenas estamos a olhar para alguém que viveu, mas estamos a olhar para alguém que nos capacita para nós vivermos dessa maneira. Aprendam de mim, diz a pessoa de Jesus Cristo. Aprendemos uns com os outros. Não é nada de estranho, não é nada de complicado. Os filhos aprendem com os pais e os pais aprendem com os filhos. Os alunos aprendem com os professores e, obviamente, os professores aprendem com os alunos. E particularmente nesta altura, estamos todos a aprender uns com os outros. Então, digamos que de alguma forma, quando Jesus Cristo ele nos diz para aprender dele, não é nada de fora do comum. Só que a diferença está na dimensão de Jesus Cristo e também na dimensão e profundidade daquilo que ele alcança com as nossas próprias vidas. Então Jesus ele diz: aprendam de mim, e depois ele acrescenta: sou manso e humilde. Ora, são duas características, dois atributos que nós nunca iríamos ver em Deus se não fosse a pessoa de Jesus Cristo. Conhecemos de Deus a sua omnipresença, a sua omnipotência, a sua omnisciência, mas encontramos aqui o próprio Deus entre nós dizendo que é manso e que é humilde. E ele deu provas disso enquanto esteve entre nós, até ao limite, quando ele deu a sua própria vida e quando ele morreu numa cruz. E, portanto, essa mansidão e essa humildade, que é essencial para quem ensina, estão presentes de uma forma marcante na vida de Jesus Cristo. Porque eu sou manso e humilde de coração. E depois ele acrescenta: assim o vosso coração encontrará descanso. Assim o vosso coração. Jesus nos alivia, mas é aprendendo dele que nós encontramos descanso para a nossa alma. Para não vivermos apoquentados e sobrecarregados e ansiosos e preocupados com aquilo que nós podemos colocar nas suas mãos e deixar nas suas mãos. E depois ele diz: o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Na realidade, a vida com Jesus Cristo é uma vida que segue princípios, que segue valores.
O maior de todos eles é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós próprios. Depois temos a dimensão do perdão. Perdoarmos aos nossos próprios inimigos. Perdoarmos 70 vezes 7. Servirmos também. Jesus Cristo, Ele veio como servo. Ele lavou os pés aos seus discípulos. E Ele nos disse para nós sermos servos uns dos outros e fazermos da mesma forma. E há muitos outros princípios e valores que nós encontramos, como também o de sermos próximos daquelas pessoas que são necessitadas, ou daquelas pessoas das quais nós nos aproximamos. Nem têm que ser necessitadas num ponto de vista, digamos, mais limite, mas todos nós somos necessitados de que nos aproximemos e também nos deixemos aproximar pelas outras pessoas, como também do próprio Deus, e é o que nós encontramos aqui. Aproximar-nos de Jesus e estarmos disponíveis para que Ele se aproxime de nós. Então, esses princípios, que são base do Evangelho e da vida daquele que é o seguidor de Jesus Cristo, são importantes. Mas, ainda assim, nós temos que dizer que Evangelho é mais do que isso. Evangelho é aquilo que nós encontramos no início desta declaração de Jesus, que é o facto de que Ele nos dá descanso. Aprendei de mim, que sou manso, Ele diz, mas antes Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Antes de começarmos a viver os princípios que Ele nos apresenta, precisamos de ser aliviados. Precisamos de uma mudança na parte de dentro de nós, e isso é conseguido através do seu poder sobrenatural. Somos feitos filhos de Deus, uma nova criação. Aí começa uma nova etapa na nossa vida, é um novo capítulo. Começamos do zero, é um novo começo na nossa vida. Somos não recauchutados, mas somos feitos de novo. E é isso que Jesus Cristo Ele nos está a dizer, dizendo-nos também, dando-nos a garantia de que o seu jugo é agradável e os seus fardos são leves. Ou seja, o conteúdo, a matéria, a vida que Jesus nos ensina é boa para a nossa vida, é algo que nos traz contentamento, felicidade e alegria, mesmo no meio das situações mais difíceis que nós vivemos e atravessamos. Então o nosso apelo é para que vocês considerem, cada um de vocês, este texto da Sagrada Escritura, das palavras de Jesus, do Evangelho de Mateus, daquilo que Jesus Cristo Ele diz, e provem. A palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. E terminamos precisamente com esta aplicação. E queremos terminar também com uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, por esta vida de descanso que nós encontramos nele, por este convite que ele nos faz e o facto de ele ser tão contemporâneo, tão atual, e Jesus Cristo a estar aqui ao pé de mim de uma forma tão real como ele estava há 2000 anos atrás, junto das pessoas com as quais ele contactou, ainda com esta grande diferença, é que ele pode estar aqui comigo e estar aí desse lado consigo também e com todos aqueles ao redor da Terra, nem que seja no polo oposto daquele em que nós nos encontramos. Oremos então. Nosso bom Deus e Pai, nós te agradecemos pela palavra que tu nos deste neste momento. Te agradecemos por Jesus Cristo, te agradecemos pelo convite que Ele nos faz, te agradecemos por todos aqueles que já o têm aceito e experimentaram esse alívio nas suas vidas, te agradecemos por aqueles que agora mesmo estão a fazer também estão a aceitar esse convite e a deixar que Jesus tome conta das suas vidas e estão disponíveis para que encontrem esse alívio e também possam aprender de Jesus e encontrarem descanso para as suas almas, para o seu viver. Te agradecemos de uma forma muito sincera, do profundo do nosso coração, porque na realidade esta é a verdade que nós temos vivido até aqui e que nós queremos continuar a viver. Muito obrigado. Graças te damos por tudo isso e te agradecemos isso mesmo em nome desse teu Filho, do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos faz esse convite. A pessoa de Jesus Cristo e o nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer ter estado convosco e em breve vamos estar juntos na AD Benfica para celebrarmos juntos a este Deus e podemos cultuar e juntos apresentarmos esta gratidão e continuarmos a aprender, porque temos ainda muito para aprender dele. Deus vos abençoe. Uma só voz,
liberta. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Deus que salva. Deus que cura. Deus que liberta. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Canta aleluia ao nosso Deus. Glória, aleluia ao nosso Deus. O louvor, 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 É bom louvarmos o nosso Deus juntos. Ele merece toda a glória, Ele merece toda a honra dos nossos corações. Vamos cantar a uma só voz ao nome do nosso Deus.